O mercado está eufórico, mas enquanto as bolsas disparam, os sinais de alerta se acumulam e quase ninguém parece querer enxergar o que está acontecendo. Você pode discordar de mim, e tudo bem, mas quando o ouro sobe junto com as ações, o mercado opera em níveis recordes de alavancagem, alguma coisa está fora do lugar. Ou esse rally tem base sólida, ou a gente está completamente descolado da realidade. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, eu tenho um recado para você. Nós liberamos a nossa Ultra Black Friday, uma união dos produtos do Érico Rocha, Leandro Ladeira, que falam sobre marketing digital, lançamento, venda todo dia no Perpétuo, com o meu conteúdo e o do Thiago Nigro, meu sócio, sobre finanças, para que você possa ganhar mais dinheiro utilizando a internet e investir esse dinheiro de maneira a protegê-lo e multiplicá-lo ao longo do tempo utilizando o mercado financeiro. Numa oferta que ficou muito, mas muito bacana, onde somente os bônus podem valer mais inclusive do que o preço que você vai pagar na Black Friday. Citando um exemplo, se você não é cliente Hotmart, você ganha R$2.000 de bônus, 1.000 para você poder utilizar em tráfego, na Meta ou no Google, e 1.000 para gastar com ferramentas que vão aliviar a sua carga administrativa na hora que você criar a sua empresa digital, como por exemplo em notas, para automatizar a emissão de notas fiscais. Além disso, você ganha 3 meses de ManyChat, o que pode gerar uma economia muito grande. Aqui no Grupo Primo, por exemplo, esse bônus gerou uma economia de R$45.000. Até por isso que o Thiago comprou, durante a live, a nossa própria oferta de Black Friday. Você também ganha 1 ano de Canva para poder fazer suas páginas, posts, apresentações de PowerPoint, apresentações de slides e se você mandar mais de R$100.000 até dezembro de 2026, você ganha R$1.000 de crédito em serviço da Portfel. Se mandar mais de R$1 milhão, ganha R$7.000. Pô, Bruno, mas eu não tenho como mandar 100 mil agora ou 1 milhão agora. Por isso que a gente colocou esse prazo até o final de 2026. Porque se você estudar o marketing digital, você pode aumentar muito a sua chance de conseguir fazer números como esses e virar um cliente da nossa consultoria da Portfel. Então, somando os bônus que eu citei aqui por baixo, 2.000 do Hotmart, 1.000 da Portfel, 1 ano de Canva dá R$290 e 3 meses de ManyChat, eu vou colocar que são R$1.000 aqui também, chutando muito para baixo. Você teria de bônus alguma coisa muito próxima de R$4.300. Agora, jogando para cima, como eu disse, só da Portfel pode ser R$7.000 e o do ManyChat fez a gente economizar 45 mil. Por isso, dê uma olhada na oferta, ela tá muito boa. Os nossos principais produtos estão todos lá e com acesso vitalício. O Viver de Renda, por exemplo, na próxima vez que eu atualizar as aulas, o que vai acontecer no ano que vem, só não fiz ainda até agora porque a gente não para de mudar imposto aqui no Brasil, ano que vem acho que vai parar, né, por conta de eleição. Você, como aluno vitalício, vai ter acesso ao conteúdo atualizado. Então, para quem quiser mais informações, link aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. No cenário que eu pintei aqui para vocês logo no início, a gente entende que uma correção, ela não é uma questão de se vai acontecer, mas sim de quando, né? E a gente não sabe se vai ser daqui a alguns dias, semanas, isso ninguém pode afirmar. Eu lembro sempre que o meu papel aqui não é prever o futuro, mas te mostrar o que está sobre a mesa para que você possa pensar no rumo que quer adotar com seus investimentos. E aqui eu não estou dizendo que a gente está vivendo uma bolha no mercado americano, mas vale lembrar que as maiores bolhas da história sempre pareceram racionais até o dia em que deixaram de ser, em que estouraram. Pelo menos é isso que mostra o último relatório do Bank of America. Eles apontam que 33% dos gestores de fundos acreditam que o maior risco hoje é justamente uma bolha em ações ligadas à inteligência artificial no mercado americano. Já vimos esse filme antes. Em 2008, quando diziam que o preço dos imóveis jamais cairia, até que eles caíram, o mundo mergulhou numa crise financeira da história moderna. Se você volta para os anos 2000, a internet prometia reinventar tudo e de fato reinventou, mas não antes de testar os limites do mercado e destruir as teses que pareciam infalíveis naquele momento. Hoje nós vivemos novamente em território desconhecido, porque a bolsa americana ignora os sinais da economia real e segue um rally impressionante, batendo recorde atrás de recorde. Nos últimos meses, a euforia do mercado ela parece seguir um rumo próprio. Enquanto o número de vagas abertas no mercado americano cai para o menor nível desde 2018, o S&P 500 segue próximo das máximas históricas. A correlação entre bolsa e mercado de trabalho, como você pode ver na figura, se manteve durante décadas, se rompeu justamente após o avanço da inteligência artificial. Isso não necessariamente significa que a IA seja a causa direta, mas o sintoma é claro: a economia real está desacelerando, enquanto a bolsa é sustentada por expectativas futuras de mais produtividade e de lucros maiores. E aí talvez alguns se perguntem: pô, Bruno, mas você citou lá os anos 2000, as empresas não tinham lucro, era a métrica de page view que o pessoal avaliava uma empresa da internet. Hoje o cenário é diferente. Você tem várias empresas muito lucrativas liderando essa corrida. Mas aí fica a pergunta, né? Se o cenário é diferente, ele é tão bom quanto alguns dizem, por que o medo voltou a dominar o mercado? Se você pega o Fear and Greed Index, que mede o sentimento dos investidores, ele está no patamar de medo, mesmo com o S&P 500 negociando próximo das suas máximas. Esse tipo de comportamento, alta de preços, ainda que você esteja em patamares de pessimismo extremos, raramente é sustentável. Ele mostra que o mercado está dividido entre quem acredita na continuidade do rally e quem já sente que algo não fecha nas narrativas de prosperidade que a gente está vendo hoje. As avaliações parecem esticadas, sustentadas por uma euforia com o que está acontecendo com IA. E nesse pano de fundo, enquanto tudo isso acontece, o governo americano acumula a maior dívida da sua história, o dólar perde força e o ouro, que é o refúgio clássico em tempos de incerteza,
certeza segue em alta há várias semanas. E é justamente por isso que a gente tem que conversar sobre o que está acontecendo. Se existe de fato o risco de uma nova crise, um bear market, ou se estamos apenas diante de um novo normal. E para entender o que pode vir pela frente, precisamos começar olhando para onde tudo começa, que é o mercado americano. Como você pode ver nesse gráfico na tela, hoje o S&P negocia no nível mais caro da história, superando inclusive os preços vistos lá nos anos 2000, antes do estouro da bolha.com. E até mesmo da crise de 1929. Só que múltiplos esticados, sozinhos, eles não dizem tudo, né? Mas quando esses múltiplos são puxados por um único setor e concentrados em pouquíssimas empresas, aí o alerta acende. Se você pega as ações de tecnologia, elas já somam 38% do valor do mercado americano. Isso é maior do que os 33% registrados lá nos anos 2000, no auge da euforia da internet. Essa concentração torna o mercado mais vulnerável a choques pontuais, ainda que à primeira vista pareça fazer sentido diante do tamanho da revolução que a gente está vivendo. Além disso, 10% das ações concentram hoje 76% do valor do S&P 500. E se eu pego só as 10 maiores companhias, elas já representam 22% de todo o mercado global de ações. As 5 principais, como você pode ver na imagem, atingiram um recorde histórico, elas são 16% desse valor. Essa é uma concentração que nunca foi tão alta. Segundo Goldman Sachs, as Magnificent Seven, que seriam Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla, já respondem por 35% de todo o valor do S&P 500. Em outras palavras, um pouco mais de 1/3 do maior e mais importante índice de ações do mundo depende apenas de 7 empresas. Pô, Bruno, mas por que isso é ruim se são realmente 7 empresas magníficas, elas ganham dinheiro? Isso é ruim porque torna o mercado muito mais vulnerável a qualquer tipo de correção que poderia ser algo pontual, como por exemplo, uma Nvidia lucrando muito menos do que o mercado esperava. E aí se você pega essas empresas, o preço delas está mais alto, mas vamos lembrar que apenas preço alto não explica o contexto, né? Não é sinônimo de bolha. Os problemas começam realmente a aparecer quando os fundamentos não conseguem mais acompanhar as expectativas que o mercado coloca. E é exatamente nesse tipo de ponto que as histórias de euforia costumam se transformar em histórias de queda. E aí, para entender esse risco real, a gente tem que olhar para trás, para enxergar toda vez que o mercado chegou a extremos parecidos e ver qual foi o desfecho. Geralmente é o mesmo: primeiro euforia, depois uma correção mais forte. Algumas foram curtas, outras mudaram gerações. Voltando para 1929, a Grande Depressão. Foi uma década de prosperidade, crédito fácil e especulação desenfreada. Mas quando você teve aumento de juros, a confiança vacilou e o mercado mergulhou 83%. A recuperação demorou 25 anos. Anos 2000, a bolha das .com. Bastava ter .com no nome para captar bilhões em investimento. Quando as promessas não se realizaram, o Nasdaq desabou 80%. E o mercado americano ficou patinando durante uma década. 2008, a grande recessão, hipotecas fáceis, dívidas disfarçadas de ativos seguros. Mas quando a inadimplência explodiu, bancos quebraram e o S&P caiu quase 50%. E hoje, como é que tá? Com exceção da queda de abril, após o tarifaço do Trump, o mercado segue em alta quase que constante, como você pode ver nesse gráfico, quebrando recorde atrás de recorde. Ainda que o cenário seja muito mais turbulento, sobretudo por conta das políticas do presidente Trump. E aí fica a grande pergunta: qual a probabilidade da gente estar numa bolha agora, de vermos uma queda mais forte em breve? E eu digo mais forte porque em termos históricos, as quedas sempre vão acontecer. O que vai mudar é a intensidade. Se você pega correções de pelo menos 10%, a gente pode falar que isso é totalmente normal, elas fazem parte do jogo. Pegando estatisticamente, se você volta para 1920, até agora, o S&P ele recua em média pelo menos 5% 3 vezes ao ano. As correções maiores, em torno de 15%, costumam durar cerca de 70 dias. O que os americanos chamam de bear market, que são aquelas quedas maiores do que 20%, surgem em média a cada 7 a 10 anos. Nessas fases, o mercado recua cerca de 31%. Isso aqui é uma média, tá? Ou seja, pode recuar 20, pode recuar 40. A média está dando mais ou menos 30. E em termos de duração, essas correções mais fortes costumam durar coisa de um ano. E os crashes, que são realmente aquelas quedas mais devastadoras, 40% para mais, eles são raros. E se a gente pega desde a Grande Depressão, em 29, a gente viu apenas 4 episódios dessa magnitude. Mas isso tudo a gente está olhando o passado, né? E não necessariamente o futuro vai repetir o passado. Então nada garante que as próximas quedas vão respeitar essas médias que eu coloquei aqui. A única certeza que a gente tem é que cedo ou tarde o mercado vai testar novamente a paciência dos investidores. E olhando para trás, o padrão é sempre o mesmo, né? O otimismo extremo, como a gente está vendo agora, ele vai terminar em correção. O que falta para isso é apenas um estopim. E aqui que entra esse pano de fundo macroeconômico. Porque não é só o preço das ações que está no limite, é a própria engrenagem do sistema. Se a gente olha para os bastidores, já tem um alerta aceso. A dívida americana, por exemplo, entrou em uma espiral que parece impossível de conter. Se a gente pegar só em setembro, o governo americano emitiu mais de 400 bilhões em novos títulos. Desde que o teto da dívida foi suspenso pela última vez, em julho, o total já cresceu 1,7 trilhão, como você pode ver nessa imagem. A dívida total acumulada é de 38 trilhões de dólares. Se você faz a relação com o PIB, dá 124% do PIB americano. Ou seja, para cada $1 de riqueza que o americano gera, existe $1,24 de dívida. Eu não sei se você acha isso normal,
normal, mas eu particularmente acho assustador. Até porque não é só o número, né, mas sim o crescimento que está acontecendo agora. Se a gente pega somente os últimos 5 anos, o crescimento foi de 10 trilhões de dólares. Se nada mudar, os Estados Unidos vão cruzar a marca dos 40 trilhões antes do final de 2026. Só que esse endividamento não está restrito apenas ao governo. A alavancagem voltou com força também no mercado. Em setembro, o volume de dinheiro tomado pelos investidores para comprar ações subiu 67 bilhões de dólares, alcançando uma alta de 39% em apenas 5 meses. Esse ritmo não era visto desde 2021, pouco antes do topo desse movimento de alavancagem, como você pode ver nessa imagem. E aí, olhando esse próprio gráfico, você vê que, historicamente, esse tipo de movimento costuma anteceder quedas maiores no S&P 500. Foi assim em 2000, 2008, 2018 e 2022. E agora, o padrão pode estar se repetindo. A alavancagem sobe demais, o mercado corrige e as vendas forçadas por aquele pessoal que se alavancou aceleram ainda mais a queda. Em setembro, o valor total emprestado por investidores para comprar ações atingiu 1,13 trilhão. Ele é o maior da história. Como proporção do PIB americano, esse volume é o segundo maior já registrado, está acima inclusive do pico da bolha dos anos 2000. Ou seja, pouquíssimas vezes o mercado operou num território tão alavancado quanto agora. E quando esse otimismo ele se apoia em dívida, basta um pequeno susto para tudo virar um pânico. E como exemplo recente disso, a gente tem aquela queda no mercado cripto no dia 10 desse mês. Ela é um reflexo desse cenário, mas não é o único. Com otimismo, o mercado estava extremamente alavancado, muitos apostavam na contínua tendência de alta do Bitcoin, até porque sazonalmente o mês de outubro costuma ser bom, em termos históricos, o pessoal chama até de Uptober. Só que aí veio esse desentendimento temporário, que depois acabou sendo relegado para escanteio, entre Trump e a China, e você teve uma liquidação de mais de 19 bilhões no mercado cripto. Sendo que do pessoal liquidado, 87% estava apostando na alta do Bitcoin. E agora a gente vê esse mesmo tipo de movimento, essa tensão, também no mercado dos bancos regionais dos Estados Unidos. Em poucos dias, Zions, Western Alliance e First Horizon derreteram, após novas perdas com crédito de alto risco. O gatilho veio da falência de duas empresas, a First Brands Group e a Tricolor Holdings, que reacenderam o medo de que a inadimplência corporativa seja apenas o começo de alguma coisa que pode ficar maior. É o mesmo roteiro que a gente viu tantas vezes em outras crises. Primeiro as empresas menores quebram, depois o risco contamina o próprio sistema. O próprio Banco da Inglaterra alertou que a turbulência recente no mercado de crédito privado dos Estados Unidos tem, entre aspas, ecos preocupantes da crise do subprime, aquela de 2008. E o medo de uma crise de crédito ainda mais grave não é exagero. Em 2008, o problema foi a ganância e a alavancagem no setor imobiliário. Bancos concediam crédito a quem não podia pagar, aquelas chamadas hipotecas ninja, no income, no job, no assets, ou seja, o cara não tinha renda, não tinha trabalho, não tinha ativos, e mesmo assim conseguia hipoteca. Só que depois eles empacotavam essas hipotecas de alto risco junto com outras de melhor qualidade e vendiam esses pacotes como se fossem seguros por aí. Quando os calotes começaram a aparecer, com o juros subindo no mercado americano, ficou mais difícil de pagar as dívidas, esses títulos derreteram, você teve fundo derretendo, teve banco quebrando e o mundo entrando em colapso. Hoje o risco ele é outro. As regras imobiliárias ficaram muito mais rígidas e o setor ele está muito menos alavancado. Agora os bancos regionais, que sustentam boa parte da economia real americana, estão sentados sobre um novo tipo de bomba. Pegando a história recente, durante anos, os bancos americanos, principalmente os regionais, viveram um mundo de juros próximos a zero. Nesse ambiente, para buscar um pouco mais de rentabilidade, eles passaram a comprar títulos do Tesouro Americano com prazos mais longos, vencimentos entre 10 a 30 anos, que pagavam na época entre 2,5% e 3% ao ano. Isso parece pouco, mas nessa mesma época os títulos curtos, que vencem de 3 meses ao ano, rendiam apenas 1%, 1,5%. Então essa diferença que parece até pequena, de 1,5% para 2,5%, 3%, significava centenas de bilhões em lucro adicional para os bancos. Só que o problema é que essa aposta, como qualquer um que entende de marcação a mercado, ela só funciona enquanto os juros permanecem baixos. Mas quando os juros sobem, que aconteceu quando o Federal Reserve iniciou o ciclo mais agressivo de alta dos últimos 40 anos, elevando a taxa básica, a Fed Funds Rate, de 0,5% para mais de 5,25%, isso aconteceu entre 2022 e 2023, na marcação a mercado os títulos mais longos desabaram, até porque há mais expectativa de inflação para o longo prazo. Com isso, um título de 30 anos emitido a 2,5%, quando o juro longo subiu para uns 4%, até mais do que isso em alguns horizontes de tempo, ele passou a valer entre 30% e 40% menos no mercado. Essas perdas, embora não realizadas, elas ficam registradas nos balanços dos bancos. Boa parte disso é registrada justamente nas instituições regionais, aquelas que financiam empresas locais, pequenas indústrias e o consumo cotidiano. E aqui que entra o risco. Ao ver esses balanços negativos, se houver uma corrida por saques, esses bancos podem ser forçados a vender os títulos com prejuízo e ainda assim não vão ter caixa suficiente para devolver o dinheiro dos clientes. E eu nem tenho que ser muito criativo para imaginar esse cenário, porque foi exatamente o que aconteceu com Silicon Valley Bank em março de 2023. Talvez vários aqui já me seguissem, tenham visto vídeos da época, os stories, mas basicamente o que aconteceu
foi que quando os clientes corporativos, porque esse banco tinha esse perfil, né, de menos clientes, mas com muito dinheiro, eles viram que o balanço do Silicon Valley Bank não estava bom, eles tinham muitos títulos que estavam fazendo o banco perder na marcação ao mercado e ficaram com medo de uma quebra bancária, aquilo virou uma profecia autorrealizável. Todo mundo quis tirar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco não tinha recurso, precisou liquidar essa carteira de treasuries que eles tinham, desses títulos públicos americanos. Com isso tiveram um prejuízo, aquilo revelou um buraco, detonou pânico, e em questão de dias, 42 bilhões de dólares foram retirados, marcando a maior corrida bancária da história dos Estados Unidos. O colapso não ficou só lá, ele se espalhou para outras instituições, como o Signature Bank, quebrou também, First Republic Bank também quebrou, e mais bancos poderiam quebrar se o governo não tivesse intervido para conter esse contágio. Na época, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, ela criou um programa emergencial para salvar o sistema, permitindo que os bancos pegassem empréstimos lastreados pelo valor de vencimento dos títulos, e não pelo valor atual devido à marcação a mercado. Essa foi uma mudança de regra que evitou o colapso de muita gente, não só do mercado tradicional, tá? A gente pega, por exemplo, aquela emissora do SDC, uma stablecoin das mais usadas hoje da Circle, inclusive fez um IPO há não muito tempo e subiu pra caramba. A Circle tinha bastante dinheiro no Silicon Valley Bank, e apesar da quebra do banco e do dinheiro deles não ser coberto pelo FGC americano, o FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, é inclusive um mecanismo que inspirou a criação do FGC, que foi criado após a crise de 29. Eles não teriam direito à cobertura, mas Janet Yellen foi boazinha com todo mundo e resgatou todos. Então esse IPO da Circle deve um pouquinho também ao trabalho da Yellen. Só que quando esse tipo de coisa acontece, você não resolve o problema, né? Você apenas adia, porque tá cheio de banco ainda com título público americano de longo prazo, comprado a taxas pequenas, perdendo a marcação a mercado. E enquanto isso, você tem os mercados de ações, cripto, imóveis com preços inflados, e em alguns mercados em vez de alavancagem recordes, como a gente viu aqui nesse vídeo. Isso é um tipo de combinação bem perigosa que pode preceder um próximo crash. E o problema é que esse risco ele não está restrito apenas aos bancos regionais ou às empresas mais alavancadas. Ele começa a subir para o próprio topo da pirâmide, porque esse mesmo excesso de dívida que fragiliza companhias também pressiona governos, de modo que quando até o porto seguro do sistema, que são os títulos públicos americanos, ele começa a ser questionado, já não conseguem mais pegar dinheiro emprestado a juros baixos, é sinal de que a desconfiança ela virou global. O mercado está mandando um recado claro, ele não acredita mais em governos que gastam sem freio. A emissão de dívida em escala industrial mostra que os Estados Unidos caminham para um ponto em que nem mesmo esse ativo mais seguro do mundo, as treasuries, vai ser financiado de maneira barata. E quando isso acontece, o impacto ele não fica só em Washington, né? Ele se espalha pelo sistema financeiro global. Esse movimento já chegou nos próprios bancos centrais. Pela primeira vez desde 1996, governos estrangeiros têm mais ouro em suas reservas do que títulos do Tesouro americano, como você pode ver nesse gráfico. Mais de 20% das reservas dos bancos centrais, excluindo os Estados Unidos, estão agora em ouro. Esse é o maior patamar desse século. Segundo o pessoal do World Gold Council, 95% dos gestores de reservas acreditam que os bancos centrais do mundo ainda vão aumentar suas posições em ouro nos próximos 12 meses, o que seria o maior percentual já registrado. E desse mesmo pessoal, 43% afirmam que pretende ampliar suas próprias reservas de ouro, ante 29% na pesquisa do ano anterior. E aí, ao analisar a composição monetária das reservas globais, como métrica do status de moeda de reserva, a gente já vê indicações de que o ouro pode ultrapassar o dólar americano até 2027. Ou seja, na prática, o que a gente está vendo é uma troca da dívida pública dos Estados Unidos, que eles têm que emitir agora loucamente, né, porque gastam mais do que arrecadam, então tem que ter gente para comprar isso, mas o pessoal está querendo comprar um ativo que não depende da promessa de pagamento de ninguém, que é o ouro. E nesse contexto, o preço do ouro vai disparar realmente. Justamente por isso que a gente está vendo a onça Troy de ouro, uma unidade de mais ou menos 31 gramas de ouro, ultrapassar o patamar de 4.300 dólares. Vamos lembrar que se você volta basicamente 54 anos no tempo, até 1971, a onça Troy custava 35 dólares. Então de 35 para 4.300. E a gente pode pensar que não foi o ouro que valorizou, né? Simplesmente são as moedas que estão derretendo. Com a onça Troy nesse valor, todo estoque de ouro já minerado está avaliado em 30 trilhões de dólares, o que também é um marco histórico. E aí perceba que isso não é coincidência, né? Quando a confiança no dinheiro, que o dólar é o dinheiro mundial, não tem substituto para ele hoje entre moedas fiduciárias, ela começa a balançar, o mercado ele volta para o único ativo que atravessou todos os regimes monetários da história. E isso coloca em xeque a capacidade dos Estados Unidos, que ainda é o país mais importante do mundo, de se financiar de maneira barata. Durante décadas bastava eles emitirem dívida que o mundo inteiro comprava, ainda que os juros fossem muito baixos. Hoje, mesmo com juro alto, tem muito investidor, Banco Central e país que não quer saber de aumentar a exposição à dívida pública americana. Esse é o tipo de transformação que a gente não percebe as mudanças em um dia, mas que em década muda silenciosamente a lógica de como dinheiro, os investimentos, o poder, o mundo todo funciona. E aí coisas interessantes começam a acontecer, né? Se governos estão comprando mais dívida pública americana, quem vai comprar esse negócio? Aí surgem as stablecoins. E será que bancos centrais vão ficar comprando só ouro? Ou elas podem também comprar algum tipo de moeda política, que tem várias das características positivas do ouro, algumas até melhores, porque é mais escassa, e a única coisa que não tem é esse teste do tempo.
pelo qual o ouro passou, mas com uma criação recente, estou falando do Bitcoin. Nesse caso não, porque existe apenas desde 2009. Talvez depois que o preço do ouro subir mais e com os banqueiros centrais mais velhos se aposentando, dando lugar a uma nova geração, a gente começa a ver esse tipo de movimento, né? Eu ficaria muito feliz se acontecesse. Tô comprado em Bitcoin, acho que vários de vocês também.